Olá, boa tarde, seja bem-vindo, professor Pedro, Jacob, tudo bem? Boa tarde, desculpem o atraso aí, mas eu estava numa reunião com o pessoal de outros países, aí me complicou a vida. Tá ok. Eu sei como é que é. Professor, olha só, primeiro agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma agenda lotadíssima. Professor Pedro é, é também do doutorado do programa do PROCAN, certo? Da Universidade de São Paulo. E nós aqui da disciplina de Gestão e Governança de Recursos Hídricos, professor, entendemos que o tema das mudanças climáticas ele hoje é central, não é? E estamos ouvindo, não é, na imprensa, aquele que não conhecia e que não ouvia sobre mudanças climáticas está constantemente ouvindo, não é? E como você tem sido um grande estudioso, né, no tema e principalmente no contexto da macrometrópole paulista, né, convidei você a estar conosco. O professor Pedro é parceiro nosso num projeto entre FAPESC e FAPESP, né, envolvendo o FCG e outras instituições, Univap, o FABC, a Universidade de São Paulo, né, o Instituto Federal da Paraíba, a UEPB também aqui na Paraíba. Nós temos um projeto aí grande. Inclusive vamos fazer uma missão agora, em breve, em dezembro, lá em São Paulo, conhecer como é o sistema de distribuição de água em São Paulo. Eles conheceram aqui na Paraíba agora em junho, né, vieram 9 da equipe, conheceram o sistema aqui, buqueirão, transposição, como é que funciona aqui. Então, convidei para tratar sobre esse tema. Quais são os impactos, né, das mudanças climáticas na governança de recursos hídricos? É uma questão que tem permeado as nossas discussões, porque temos os instrumentos da Lei 9.433, a Política Nacional de Saneamento Básico, o novo Marco do Saneamento, não é? Enfim, temos uma estrutura institucional, porém, não é? A grande questão é, isso tudo dá conta, não é? Porque o que nós vemos hoje é que, mesmo com tudo isso, nós não damos conta das nossas crises normalmente vivenciadas. Mas agora, com o plus das mudanças climáticas, como é que fica essa questão? Então, sinta-se à vontade, professor. Aqui estamos entre alunos, né? Os alunos estão aqui, né? São 8 alunos, tem mais, só que alguns estão em outros compromissos inadiáveis. Tem prova de proficiência agora à tarde, né, de língua estrangeira, e eles não vão poder participar, mas estamos transmitindo pelo YouTube. Vai ficar gravado, não é? E quem não assistiu poderá assistir posteriormente. Mas a palavra está com você e podemos fazer aquela conversa aqui informal, um debate entre nós. Fique à vontade em relação ao formato. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos e todes. Obrigado pelo convite, Rivaldo. 34 graus em São Paulo. Aqui estou com meu copinho d'água, por enquanto temos. Realmente temperaturas cada vez mais exorbitantes e desconcertantes, não? E ao mesmo tempo vendavais de 100 km por hora na cidade de São Paulo. Semana passada, e dizem que amanhã estão anunciando o fim do mundo, mais ou menos, não? Estão falando assim que todo mundo fique muito atento por conta do volume das ventanias e tal, não? Na última semana, há 10 dias, não? Um pouco menos, teve mais uma vez, digamos, foi também um volume muito significativo de ventos, não? Que derrubaram, não se sabe exatamente. A prefeitura fala 200, 300 árvores, mas eu acho que foi muito mais. E também isso criou um impacto em termos da empresa, não? Responsável pela energia em São Paulo, a Enel, não? Que é uma empresa privatizada, não? E uma parte dela é do governo italiano, ou seja, não significa que você privatiza para o setor privado, está privatizando como uma empresa. Deixa eu fechar uma porta aqui, um minuto. Fique à vontade, professor.
inclusive, neste momento, estamos vivendo uma situação bem problemática, que é a pressão do governo estadual para privatizar a companhia Sabesp, não? Que é uma empresa, praticamente uma das maiores empresas de distribuição de água do mundo, não? Quando a gente pensa não como uma multinacional, mas como uma empresa que atende 370 municípios, eu acho que no estado de São Paulo. Mas, trazendo para o tema e a pergunta que você colocou, que você me sugeriu, ou seja, a macrometrópole é uma ficção, não? De certa maneira, não? Ou seja, havia uma intencionalidade de constituir a macrometrópole enquanto uma proposta territorial no estado de São Paulo. Inclusive, se investiu bastante nisso através de uma empresa metropolitana de São Paulo, Emplaza, que é muito conhecida, criada na década de 70. Só que o governo anterior extinguiu essa empresa, não? E já antes de extinguir a empresa, se tinha descartado a proposta da macrometrópole. Para quem estiver interessado, tá difícil, eu não sei bem como se acha essas coisas, mas porque se extinguiu também toda a biblioteca que tinha, então é difícil, mas é o plano da macrometrópole, que tem vários volumes, é um material que tem sido usado. E quem está interessado também tem artigos do Jefferson Tavares e tem o nosso livro da macrometrópole, que o professor Irivaldo pode compartilhar com vocês, não? É um livro que está em digital também, não? E a macrometrópole, além da cidade de São Paulo, da região metropolitana com seus 39 municípios, agrega uma conta de chegada mais 100 municípios, não? Porque 39 mais quase 100, são 140 municípios que fazem parte da macrometrópole de São Paulo, agregando várias bacias hidrográficas, que é a bacia do Alto Tietê, a bacia do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, a bacia do Médio Tietê, na qual está inserida a cidade de Sorocaba e suas, que é uma região metropolitana também, a bacia da região chamada Litoral, que é a bacia que está a cidade de Santos e toda a sua metrópole. Então, você vê a complexidade do que isso trata. Quando nós vivemos a crise hídrica de 2013 a 2015, e vocês devem ter registro aí dos reservatórios, como, por exemplo, o reservatório da Cantareira, não? Nós vamos levar vocês a conhecer o reservatório da Cantareira, esse reservatório construído na década de 70, não? E que é um reservatório que traz as águas das principais fontes de água que estão tanto no estado de Minas Gerais como na bacia do PCJ. Quando da crise hídrica, se configurou uma realidade muito preocupante, não? Inclusive porque justamente a estiagem se estendeu muito mais do que o que normalmente os engenheiros diriam que não aconteceria, tá? Mas os engenheiros têm errado bastante ultimamente, não, em relação à questão da própria infraestrutura, das obras. Nós estamos numa grande polêmica agora, inclusive, não? Que nos últimos anos, por exemplo, se construíram hidrelétricas com nível de
reservatórios a fio d'água, que se chama, não? E agora, com essas variações térmicas tão significativas, esse modelo pode estar com seus dias contados, não? Porque se é a fio d'água, representa algo que evapora, não? Então, agora, uma das polêmicas, inclusive globais e altamente preocupante, é voltar às velhas infraestruturas dos reservatórios. Mas também é bom lembrar que em 2021 nós tivemos um quadro muito grave, não? Porque toda a região dos chamadas fontes que alimenta o sistema hidroelétrico da região de Minas Gerais, não? Onde está Furnas e então outros, viveu uma situação limite, não? E aí a gente sempre está lidando com uma questão que é, bom, não tem água nos reservatórios, liga as termoelétricas, não? Então, nós vivemos uma realidade de enorme mudança, que é uma palavra que a gente tem que usar, que é uma transição real, não? Ela é uma transição que está se dando em termos climáticos, variações, aquilo que se... Enfim, é um grande imbróglio climático, não? Em inglês eles usam o termo whiplash, que são essas variações significativas. Citar, obviamente, um componente importante também a destacar é justamente as emissões, não? E o quadro cada vez mais preocupante das emissões e o quanto que isso afeta diretamente a qualidade de vida da sociedade planetária, né? Só os negacionistas que acham que não tem mudança climática promovida pelo ser humano, não? Ou seja, ela é promovida independente de tudo que nos antecedeu milhões e milhões de anos, mas sem dúvida é isso. E também é importante destacar, e vocês vivem em estados nos quais a energia eólica tem sido muito incrementada, não? Mas também os problemas decorrentes dessa expansão da energia eólica, impactos de expulsão de população, de localização inadequada, falta de licenciamento ambiental, etc, 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 não? Então, isso, e principalmente o que está se vendo nos estados do Nordeste, é as chamadas eólicas offshore, não? Nas regiões costeiras. Então, trazendo um pouco esse quadro, assim, que claro é muito mais amplo, não? Mas mostrar que nesta transição nós precisamos promover respostas, a sociedade planetária, não? Precisa promover respostas que modifiquem efetivamente aquilo que está afetando mais, que é justamente as emissões. E esse é um grande complicador, porque obviamente existe aí todo um componente que é a pressão das indústrias da produção de energias não renováveis, né? Toda a quantidade de petróleo disponível ainda que faz com que esses processos sejam lentificados de forma significativa. Além do carvão, não? Por exemplo, a China ainda utiliza uma grande quantidade de carvão, não? O Brasil menos, mas as termoelétricas, muitas delas funcionam com carvão também. Tem um livro bem interessante para quem estiver curioso, que é um livro publicado pelo Luiz Marques, que se chama O Desenho Decisivo, que saiu agora recentemente pela editora Elefante. É um grande amigo meu, uma pessoa assim que traz uma preocupação muito significativa a partir de todos estes indicadores que mostram exatamente os impactos e a deterioração da qualidade de vida do planeta. Porque é importante destacar, antes de falar só da macrometrópole, é importante destacar o quanto estes eventos extremos têm afetado e desorganizado a vida de muitas cidades, não? De muitas regiões, não? Concretamente, não? E que nós estamos vendo agora, por exemplo,
os incêndios bem difíceis de controlar, que não necessariamente são criminosos, como já o foram, por conta desse aumento de temperatura, não? As temperaturas que atingem 40 graus, 41, 42, não aquela temperatura que é medida, como se chama, tem um termo aí quando você fala da temperatura que as pessoas percebem, não? Ou seja, chegando até a 45, não? Nas regiões sensação, né? Térmica. Sensação térmica. Sensação não? térmica. Que é dramática. E, por outro lado, obviamente que com essa temperatura, existe um problema que está sendo já manifestado até na mídia, que é a utilização de eletricidade, não? Para aqueles que podem, obviamente, ter um ar-condicionado, não? Sabemos que é uma minoria, mas que acaba tendo um consumo importante. Vocês, por exemplo, aí na Paraíba, imagino que estejam protegidos por um ar-condicionado, se não tiver, obviamente, ou pelo menos esquemas que garantam uma melhor condição de viver o cotidiano, não? Agora, vejam, nós precisamos refletir muito sobre o que significa a questão da necessidade de garantir a água para uma maior parcela da população, não? Nós temos componentes importantes a destacar, que é justamente o quanto que a falta de saneamento reduz a disponibilidade de água. Então, é um enorme contraditório. Isso tem a ver com política pública. Aí não tem discussão se choveu ou não choveu, não? Aí é uma discussão claramente colocada com atraso na implementação de algo que é essencial numa sociedade que vamos chamar civilizada, que é garantir que a população tenha acesso a um sistema público de saneamento, não? De água e esgoto. Por que isso é importante? Porque justamente a falta desse sistema adequado de esgotamento acaba promovendo respostas improvisadas, precariamente improvisadas e altamente que promovem grandes riscos, que são justamente a contaminação das napas subterrâneas, não? E que também, obviamente, podem estar contaminando a qualidade até da utilização de água, não? Então, nós estamos vendo que tem um componente claramente definido e vinculado ao tema da governança. E resgatando um pouco, o Brasil tem um histórico de preocupação com o tema da governança, não? Já desde a Constituição de 88, que em nível federal só se concretiza em 97, não? Com a 97, com a legislação nacional, não? E em São Paulo se concretiza antes, não? Em 92, 91, 92. Mas são diferentes legislações. A legislação paulista cria menos possibilidades de participação da sociedade civil e a legislação nacional permite isso, não? Estou me referindo ao papel do comitê de bacias hidrográficas, não? Comitês tanto estaduais como comitês interestaduais, não? Vocês estão dentro de um comitê interestadual, não? Pelo menos uma parte, e outros comitês estaduais, não? Então, voltando ao tema da governança, não? Ou seja, estamos falando de uma legislação que tem como referência principal a legislação francesa, que, além da descentralização, da participação, como se diz, da interação, não? Da palavra aí me foge, Edivaldo, você... Intersetorialidade. A integração. Tem um componente também da cobrança pela água. E a cobrança pela água no Brasil é
é algo absolutamente insignificante. Eu não quero usar uma palavra mais menos apropriada, que talvez não consta no dicionário, não? Mas dizer assim que o fato de que essa cobrança, que na França, não, pelo menos que é a referência brasileira, não? Parte dela, justamente representa que, ao cobrar dos grandes consumidores, nos quais se incluem as empresas de água, as empresas industriais e a irrigação, né? O fato de você adicionar recursos no sistema seria muito positivo para cuidar das próprias bacias. Mas isso praticamente não acontece. Não? Então, são volumes de recursos de receita muito restritos que em muito pouco resolvem o grande problema. Então, nós temos, volto a dizer, governança. É uma palavra-chave que substitui, pelo menos para uma parte da comunidade acadêmica, a palavra gestão. Não é que a gente ignore a palavra gestão, mas o incluir justamente o termo governança, nós estamos ampliando para algo que não é apenas técnico, mas é sociotécnico, não? E é justamente essa dimensão que tem que ser muito levada em conta, não? E que depende muito, obviamente, da mobilização social, da pressão social, não? Porque estamos falando de atores que justamente intervêm de uma forma, esperamos sempre, cooperativa, solidária, não? E integrada. Por outro lado, também é importante destacar, ainda neste pano de fundo, o pouco diálogo justamente na integração das políticas, não? E no caso das cidades, o quão pouco, quando se trata de plano diretor, se incorpora tema da gestão, não? Da água, não? Então, isto também nos traz mais um componente importante a destacar, a falta de integração efetiva das políticas, ou seja, todo esse discurso dos diferentes aspectos que devem ser considerados, outorgas, isso, aquilo, inclusive as outorgas com muitas irregularidades do ponto de vista da sua finalidade, não? Ou seja, outorgas que acabam transformando ou se não a qualidade das águas, não? O dizer qual é a qualidade das águas, que também tem havido um enorme pragmatismo transformando águas de má qualidade em águas, segundo o que se mostra em termos dessa avaliação, em águas não tão ruins, mas que são ruins, não? Então, também é importante destacar este aspecto. Agora, governança, então, é chave e, obviamente, que está vinculado a outra dimensão importante, que é a continuidade na gestão, na continuidade administrativa, não? Nos estados, muitas vezes, você também vê enormes defasagens entre uma gestão e outra. E agora, a bola da vez é achar que você privatizando vai resolver esses déficits, essas assimetrias. O que a gente está observando é que vários casos onde houve privatização, não necessariamente se resolveram os problemas, aumentou o custo para os usuários. É bom lembrar que boa parte dos usuários neste país, e basta olhar a distribuição de renda, são pessoas com uma renda muito baixa, não? Então, para os quais pesa muito a tarifa, não? E principalmente esse contraditório, não? De estar pagando por serviços que não tem também, não? É altamente preocupante
a questão da contaminação das águas de tantas fontes hídricas no Brasil, que obviamente também geram outro contraditório. Por exemplo, o volume de água contaminada na própria região metropolitana implica em despesas elevadíssimas de materiais que se utilizam para reduzir essa contaminação da água, não? Aquilo que a gente usa para, enfim, a água de São Paulo se pode beber da torneira, mas ela contém uma quantidade enorme de produtos para reduzir isso. Por outro lado, é importante também destacar o fato de que, voltando ao plano diretor e aquilo que deveria acontecer, há formas de reuso de água, não? O reuso de água se torna cada vez mais importante. Mas se a partir das tempestades que acontecem, como em São Paulo, a resposta do governo do estado é de podar árvores, de cortar árvores, de onde que virá a umidade para promover, inclusive, as chuvas, não? Isso também são componentes, ou seja, por isso que é tão importante olhar estes aspectos desde a sua complexidade. Não tem soluções fáceis, não tem mesmo, mas, sem dúvida, uma das questões principais é a forma de governança. E aqui, entrando um pouco no tema, quem quiser fazer perguntas, fiquem super à vontade, tá? Eu estou falando aqui sem roteiro, estou falando com a minha experiência e tal, não coloquei slides, não falei muitos números, né? Mas é muito mais uma conversa, assim, tentando mostrar os aspectos que, obviamente, estão colocados hoje para pensar as regiões metropolitanas, não? Mas nas quais volto a insistir, ou seja, o fato de termos tantas fontes contaminadas contribuem enormemente para ter menos disponibilidade hídrica, não? São Paulo, como eu disse, 2013 e 2015 viveu uma situação de crise hídrica. Teve outras antes, não? Mas com uma distância maior, em 2003, acho que teve na década de 70. Mas agora, o que a gente pode caracterizar, independente que este ano tenha chovido mais, ou um pouco mais, é que é uma região de escassez hídrica. E vocês estão mais do que acostumados a isso, vivendo aí no semiárido, não? Inclusive, saiu uma matéria, não, na UOL, eu acho que foi, até eu compartilhei com o Edivaldo, quanto aumentou essa territorialidade do semiárido. Exato. Não? Quanto é preocupante. E quanto a gente observa o que está acontecendo na Amazônia, não, terrível também, claro, acontece outra vez, mas cada vez está mais associado justamente ao impacto das mudanças climáticas, não? E eu prefiro chamar da emergência climática, não? Porque ela está aí e não tem volta, não? O que tem é talvez amenizá-la, não? Mas não tem como voltar a isso. E também é importante a comunicação com a sociedade para que ela entenda isso, não? Mas, então, os técnicos da engenharia achavam que isto era que, digamos, em novembro, quando já estava um quadro altamente preocupante, não houve nenhum tipo de medida, de iniciativa, nem sequer de redução do volume de água, etc. E aí o argumento era, não, todo verão chove, mas não é bem assim, não? Pelo menos na região sudeste não é bem assim. Estamos observando coisas muito preocupantes, não? Que está acontecendo no sul do país, não? Que são chuvas que não são interrompidas, com volumes enormes também de desabrigados, de perda de vidas humanas. E aí entra outro componente do qual também não se falava tanto antes, que são essas variações entre La Niña e El Niño, não? E que este ano está muito forte, teve forte La Niña, mas agora está muito forte
El Niño e a coisa, o encadeamento disso, não? Ou seja, se a gente já está sempre na dependência do ninho e da ninha, aí de nós, não? Porque efetivamente a realidade vai se colocar na qual fica cada vez mais difícil fazer uma simulação de futuro levando em conta o passado. Esse passado ele vai se derretendo, assim como nós hoje aqui em São Paulo, não? Vai se derretendo porque os indicadores estão mostrando outra coisa, não? Então, o argumento da gestão pública em 2013 e 2015 era bom. Todo verão chove, só que não choveu. E se demorou muito para efetivamente dar algum tipo de resposta. Inclusive, eu participei nessa época de uma coligação de organizações não governamentais, de pessoas muito envolvidas com o tema da água, Aliança pela Água. E a mídia basicamente argumentava a questão da falta de chuva. E a gente argumentava a falta da governança e a necessidade de uma nova cultura da água. Na Espanha e Portugal se criou o professor Pedro Arrojo, que hoje é o responsável pelos direitos humanos da água das Nações Unidas, criaram a Fundação pelo Novo Direito da Água. Essa palavra nós, inclusive, utilizamos, mas sem um conhecimento profundo do que a Fundação fazia, na Espanha, principalmente. E aí, digamos, a mídia foi muito conivente com a gestão pública, muito conivente com a gestão pública. E quando o quadro foi se sinalizando absolutamente preocupante, porque você tem as imagens de um reservatório do tamanho da Cantareira, que é o maior reservatório do país, obviamente com um volume só desse reservatório, porque nós estamos falando do reservatório da Cantareira, com essa obra ciclópica que é de trazer a água das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, de dividir essa água, não, com outorga, e depois da bacia da região de Minas Gerais, não? E que estão tudo no mesmo bioma. Quando não chove em um lugar, não chove em outro, não? Ou chove muito pouco. Então, aí surgiu uma pressão muito grande. Bom, estava falando do reservatório da Guarapiranga, totalmente seco. Aí surge a possibilidade de utilizar água abaixo do nível. Eu não sou hidrólogo, sou sociólogo, então qualquer deslize, por favor, fiquem à vontade de dizer que eu estou formulando de forma equivocada. Mas aí se falou, então tem um volume morto embaixo do solo, não? E isso teve um impacto bastante negativo na população, não? Porque a imagem de morto é algo que não serve, é algo que não existe, não? Que deixou de existir. Mas é o volume de água que é absorvida, não? Baixo da terra, não? Os hidrólogos podem falar disso, mas é água subterrânea e que existia e que se estava extraindo, mas insuficiente, obviamente. Aí você tem as outras bacias, não? A Guarapiranga, que originalmente era uma bacia para a produção de energia, a Bilis, que também originariamente era uma bacia para a produção de energia, 3 outras bacias pequenas, e agora se agregou o reservatório São Lourenço, que extrai água do litoral para São Paulo, ou seja, podem pensar o volume de energia que se gasta para fazer isso. Futuro eu não sei o que será, se vai ser dessalinização, o que vai ser, não sei. Mas por enquanto está se trabalhando com isso. O que é importante destacar é o seguinte: o reservatório da Cantareira era responsável por fornecer água para 8,5 milhões de habitantes antes da crise hídrica. E depois da crise hídrica caiu para 6,5 milhões.
não? Então, vocês vejam a queda que isso trouxe e aumentou o volume de água, a disponibilidade com o sistema São Lourenço, mas são só 6 metros cúbicos, não? Então, o quadro todo demandou a mobilização foi insuficiente, a mídia trazia os casos das famílias e tal, mas o que de fato aconteceu foi o seguinte: quem tinha caixa d'água, principalmente os prédios, não, verticalizados, que tinham mais capacidade de armazenamento, conseguiu se administrar. Mas foi muito grave o que aconteceu nos bairros de baixa renda, não, nos bairros periféricos, onde o corte de água era muito significativo. Agora mesmo aconteceu justamente com esses cortes de energia que muitos bairros permaneceram durante vários dias sem água, porque a Sabesp depende de um sistema de funcionamento elétrico, não? De haver eletricidade para as bombas, etc, etc. Então, São Paulo demonstrou, e no caso, convivemos com mais um elemento importante. Na época, o governador era o atual vice-presidente, não? Alckmin, e estava em período de eleições, não anteriores a eleições. Então, se misturou muito a questão do problema em si, associado com a escassez, com uma agenda política. Isso é algo também que a gente tem que levar em conta e olhar mesmo que tem que levar em conta em virtude, enfim, de como governantes se comportam em relação a isso. Então, havia uma preocupação muito grande de que houvesse distúrbios sociais muito significativos. Aconteceram em alguns municípios do interior de São Paulo, não foram muitos, mas o que efetivamente reduziu o problema foi o que aconteceu, então, a partir de março de 2015. Não? Agora, eu não posso falar o que teria acontecido se não tivesse chovido. Não? Efetivamente, não dá para falar o que teria acontecido, mas todos os mais afetados, como sempre, são os mais vulneráveis, as pessoas com menor renda, não? Que não tem como garantir água de forma a aprovisionar-se de água, não? A ter as caixas d'água, etc. e tal. As pessoas começaram a utilizar cisternas, um modelo que se usa no semiárido, não? E que, obviamente, as pessoas devem estar atentas a isso cada vez mais, essas pessoas de moradias unifamiliares, mesmo de classe média, não? Olhando muito para esse tipo de questão. Nós podemos dizer, depois da crise hídrica, e aí é uma questão da forma de interpretar, é que a região metropolitana, principalmente, é uma região de escassez hídrica. Já pode ser caracterizado. A disponibilidade de água é menor do que no Nordeste, proporcionalmente, porque nós estamos falando de uma cidade de mais de 11 milhões de habitantes, de uma região metropolitana com 22 milhões de habitantes, mais ou menos, e dessa macrometrópole, não? E, ao mesmo tempo, não podendo responsabilizar mais, como se responsabilizava antigamente, alguns anos atrás, a questão do crescimento demográfico, porque vocês estão acompanhando aí os indicadores demográficos do Brasil, nós estamos com nível de taxa de crescimento demográfico europeia, não? Ou seja, é realmente um país que está envelhecendo, um país que as famílias têm menos filhos e muitas famílias não querem ter filhos também. Então,
essa questão coloca aí grandes interrogatórios, não? Ou seja, nós estamos vendo isso agora, não? Ou seja, estamos falando no mês de novembro, os reservatórios, até só por uma curiosidade, vou olhar aqui um minuto para mostrar aqui, Sabesp, como estão os reservatórios. Neste momento, a situação dos mananciais, aqui estamos olhando que o Cantareira está neste momento com 73%, então podemos dizer que está muito tranquilo, que representa então 716 hectômetros cúbicos, tá? E que a média histórica é de 140, e que a chuva do mês 59, 60 e a média histórica é 150. Aí o Alto Tietê também está bem, então todos eles, quando você olha o total armazenado, sinaliza 70%. Então, eu diria que a região metropolitana está em condições muito favoráveis historicamente. Mas quem garante isso do meados do ano que vem até o final do ano que vem, não? Então, isto nos traz outras questões que, inclusive, no nosso projeto com o professor Zé Irivaldo, que é a questão de segurança hídrica, não? A questão de medidas adaptativas, não? E tudo aquilo que implica pensar, digamos, dois aspectos com os quais a região metropolitana convive. De um lado, a escassez, mas de outro lado, o excesso. Ou seja, basta ter chuvas que, digamos, transcendem a média normal, que muitos bairros ficam embaixo d'água, não? Agora não podemos ter esta situação de altas temperaturas da manhã ou depois se cai porque tem a frente fria que vem e se chocam, não? Os efeitos de enchente são muito claros também. Então, é uma convivência que muitas cidades estão tendo que viver, mesmo Rio de Janeiro, não? Cidades nos quais o outro tema que é importante destacar, que também entra na agenda e no repertório, que são os eventos extremos. A multiplicação de eventos extremos e de volumes de água inusitados em período muito curto de tempo. O que aconteceu no litoral norte de São Paulo em fevereiro, né? Volume de 500, 600 milímetros em pouco mais de um dia e meio, mas também aconteceu em Petrópolis, aconteceu em Recife, aconteceu em vários lugares, não? Então, também é uma desorganização do sistema climático, porque por mais que você esteja prevenindo, agora mesmo nas estações de rádio está se falando do risco desses vendavais e de volumes muito altos de chuva e que as pessoas tomem cada vez mais precauções, não? Então, os eventos extremos, eles trazem justamente uma dimensão, eu diria assim, não sei se é a palavra novidade, mas de algo que interfere cada vez mais no planejamento, na organização. E aí está colocada mais uma questão importante, que é justamente a fragilidade dos sistemas de drenagem, não? Em todas as cidades, não? Que obviamente não dão conta desse volume de água. Acho que ontem saiu um novo relatório, não? Do Trata Brasil, não? Que, enfim, está mostrando, eu ainda não abri, não vi, então não posso nem falar. Mas observando assim um pouco a dimensão macrometropolitana, trazer 3 aspectos a mais. Voltando ao tema da governança, voltando ao tema das ações preventivas e adaptativas, voltando ao tema da necessidade de repensar a própria lógica hidráulica, né? Que tem que ser modificada,
voltando a falar das desigualdades no acesso à água e trazendo o tema aqui dos eventos extremos, não? Que, de certa forma, nos sinalizam justamente um aspecto fundamental que a gestão pública precisa levar em consideração, para além, obviamente, de que esses instrumentos de planejamento territorial têm que incorporar cada vez mais aspectos que sempre estavam dissociados, não? E aí entra também um outro aspecto. Eu sou presidente do Conselho América do Sul, do ICLEI, que é Governos Locais pela Sustentabilidade, que trabalha com a disseminação e de acompanhamento de políticas que vinculam o planejamento territorial com as mudanças climáticas, que é justamente o quanto que as cidades precisavam de respostas, aquilo que se convencionou em chamar soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde, não? Mas também, obviamente, em aspectos que é justamente associados à forma de garantir armazenamento de água através do reuso, que acaba sendo também uma dimensão fundamental. Nisso do reuso, de certa forma, a gente toca num aspecto que convenciona assim chamar agora de economia circular, não? Que também é muito importante. Bom, são aspectos aqui que eu levantei, estou super aberto aqui para que façam todas as perguntas que quiserem, questionarem, discordarem. Tudo isso faz parte do debate acadêmico. Eu quero começar para incentivar os queridos alunos, né? Não sei até que horas o senhor pode ir. Me diga seu horário máximo. 4h10. Tá ok. Então vamos Depois lá. Eu tenho uma outra reunião com uma pessoa do projeto de pesquisa. Perfeito. Olha só, eu tenho algumas questões aqui. Observei atentamente a sua explanação, professor. Algumas questões que dizem respeito tanto a vocês como a nós aqui no semiárido, não é? Agora, uma questão que me chama a atenção em relação a esse momento que nós estamos vivenciando é justamente a questão da adaptação, não é? Então, a adaptação é possível? É um tema complexo, não é? Um tema polêmico, um tema que está no contexto de desigualdades, não é? De problemas de renda, não é? De acessibilidade, né? A diversos serviços. Mas gostaria de saber sua opinião, se a adaptação no nosso contexto, considerando inclusive os dados do novo censo, não é? Então a gente precisa fazer esse cruzamento, porque não dá para você trabalhar o tema das mudanças climáticas sem olhar para a questão social, não é? A questão social. São temas que estão interligados. Então, quem vai mais sentir essas mudanças climáticas são aqueles que têm menos condições financeiras, que estão ali na base da pirâmide econômica brasileira. Então, o que é que você acha, professor, desse tema da adaptação? Só fazendo uma ironia, estão na base da pirâmide, mas no topo dos lugares que deslizam. Exato, exatamente. Esse é o lado contraditório. Veja, que palavra podemos utilizar se não for adaptação? Ou seja, adaptação é salve-se quem puder, não? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, do ponto de vista de mudanças climáticas, e nós estamos às vésperas de mais uma COP, que não acredito que vai ser de grandes resultados, não? Porque está sendo apoiada por países que vivem do combustível não renovável, não? Ou que têm recursos para investir mais em energias renováveis, porque estão vendo que é um ciclo que alguma hora vai acabar. Mas o Brasil mesmo traz uma polêmica, por exemplo, com a questão de extração de petróleo na bacia do Amapá, não? Na região equatorial amazônica, não? Então, uma questão altamente preocupante. Então, veja, adaptação tem que ser olhada desde a perspectiva que
a mitigação depende dos grandes atores internacionais, não? Se ontem Biden e Xi Jinping conversaram e falaram, nós vamos investir em redução das emissões, etc. e tal, e nós temos que pensar o seguinte, não? Em termos planetários, temos 2 países que abrigam 1/3 da população global, a Índia e a China, não? Por exemplo. Então, são países que precisam estar, enfim, eles, obviamente, com essa população, e considerando que uma parte da população tem um baixo nível de consumo de energia e tudo isso, coisa, população rural e tal, não? Então, a adaptação vai depender muito justamente de olhar para a cidade na perspectiva de que você tem que controlar cada vez mais a voracidade do setor imobiliário. Você tem que controlar cada vez mais a questão do nível da impossibilidade de controlar o próprio volume das águas quando você tem toda a cidade asfaltada com pouquíssimas áreas. Não? Então, agora se fala de jardim de chuva, como eu disse, soluções baseadas na natureza. São todas invenções em torno do mesmo tema. Ou seja, o que significa? Significa que você não pode estar colocando tanto concreto na cidade. Esse é um aspecto. Por outro lado, se tem volumes extremos, muitos desses canais que atravessam a nossa cidade não dão conta quando esses eventos extremos justamente transcendem a drenagem. Não? São Paulo criou na década de 70, eu acho, talvez começo dos 80, os chamados piscinões, não? Que são justamente respostas da engenharia, soluções muito pragmáticas. Não? Quando chove, você controla, mas muitas vezes extrapola, não? O volume de água. E quando não chove, vira, se você não tem manutenção, vira um vetor de insetos e roedores. Eu participei de um projeto do qual a gente fez um filme, quem estiver interessado, ele chama Pirajussara Bacia de Concreto. O rio Pirajussara é um rio que nasce a uns 30 quilômetros da Universidade de São Paulo, mais ou menos, e desemboca no rio Pinheiros, não? Que é um rio que também se conflui para, antigamente, produzir energia na Billings, mas que é um desdobramento, ele é um braço aí, não sei se é essa a palavra certa, não? Do rio Tietê, não? E são todos rios que foram retificados, então rios que não tem meandros, não? Ou praticamente não tem. E o rio que não tem meandros, ele, quando chove muito, sai do leito, não? Então, nós estamos numa situação de grande complexidade e nós temos que contar em novas gerações de pessoas que estão olhando, arquitetos, engenheiros, que estão olhando numa outra perspectiva, não? Essa visão puramente técnica não resolve. E nós temos uma questão que você também mencionou, a quantidade de pessoas que moram em moradias extremamente inadequadas, à beira de córregos, não? Em áreas suscetíveis no Brasil inteiro a deslizamentos, não? As topografias das nossas cidades são muito complexas, não? Então, nesse sentido, a adaptação acaba sendo um pouco a resposta à falta de garantias que a mitigação nos dá, não? Então, você vai buscando essas soluções, mas você não tem receitas prontas. O que precisa é enfrentar mesmo a voracidade do setor imobiliário. Eu vejo isso no meu bairro. Você vai vendo o desaparecimento de casas onde morava uma família para morar em 50 famílias no mesmo terreno, não? Então, isso obviamente implica, sendo de classe média, de pessoas que têm automóveis, não? Que congestionam o trânsito, mas você está vendo isso de uma forma que não é só em São Paulo, não? Estou falando assim, eu conheci Natal na década de 70, e na última vez que eu fui, há uns 8 a 10 anos atrás, eu levei um susto porque eu não reconheci nada de Natal, não? Eu só lembrava onde ficava o Cajueiro, mais ou menos, do resto eu não sabia onde era, não?
Então, nós estamos vendo que o tema da adaptação não pode ser ignorado, mas tem que ser tratado de uma forma de um planejamento territorial, planejamento social e, obviamente, planejamento climático. O Paulo César. Paulo César. Isso, professor. Não, só mais uma dúvida em relação ao que o professor falou. Meu nome é Paulo César, eu sou formado em gestão ambiental, moro em Natal, como você acabou de falar, que conhece o Natal. E meu questionamento é o seguinte, que a gente tem o plano diretor como um mecanismo legal de determinar algumas coisas para que as metrópoles e os municípios maiores possam organizar seu meio urbano. Né? Em relação ao conceito de macrometrópole e macrometrópole e megalópole, né? Que esse conceito é novo, assim, é recente na minha leitura, mas eu queria ver como é que seria um mecanismo de juntar todos esses planos diretores em relação à questão da governança, que a gente sabe que a governança ela vem de uma discussão bem ampla, ela ainda não está se enquadrando com as especificidades de cada município. E a região de São Paulo, que o professor discute, ela é uma região que envolve muitos municípios com características diferentes, né? Então, como é que seria esse grande desafio para botar em pauta uma discussão que envolve recursos hídricos, governança e essas regiões produtivas de São Paulo, né? Seria o grande problema, o entrave, eu acho, para isso. Então, um segundo, tá? Ok. Desculpa, só um segundinho aqui. Um segundinho. A macrometrópole, como eu disse, se concebeu, digamos, havia uma ideia de pensar a macrometrópole de uma forma sistêmica, orgânica, etc. Mas você traz uma questão concreta. A autonomia dos municípios em ter seus planos diretores. Obviamente que se avançasse esse processo de pensar a macrometrópole, tudo isso teria que ser abordado de uma outra forma articulada. Então, eu não tenho a resposta porque ela não aconteceu, não? Como nem sequer você consegue ter uma organicidade nos planos diretores, nas leis específicas. São Paulo tem uma lei específica de mananciais, uma lei de mananciais de 1976. O que a lei fez foi coibir, justamente impedir que as pessoas de baixa renda tivessem condições de morar. Então, o que aconteceu? Houve as invasões de todas as bacias. Se você tem uma vista aérea de São Paulo, desde o avião, você vai ver que em torno da Billings, da Guarapiranga, é cheio de moradias de baixa renda, não de população, autoconstrução, que chamariam. Foi o fracasso total da lei dos mananciais. Daí se criou, se propôs uma nova lei de mananciais em 97, e aí teria que haver leis específicas para cada uma das bacias. Até hoje esse processo não concluiu, e aqueles que tiveram essas leis, que seriam leis que diriam o que pode e o que não pode, nunca foram aplicadas. Porque aí vem os vereadores, vem o setor imobiliário, vem hoje os esquemas delinquenciais, pesam muito na região metropolitana de São Paulo, não? O papel do PCC com loteamento é uma loucura, é uma insanidade o que está acontecendo em São Paulo. Então, quando você traz essa discussão da macrometrópole, justamente cai por baixo, porque tem todo bonitinho, o pessoal da Emplaza trabalhou vários anos, formulou tal, e depois bastou alguém desmontar essa empresa, criar algo chamado de descentralização, tem um nome aí que eu não me lembro mais, que também não funciona, e que, lamentavelmente, são esses contraditórios da vida democrática, não? Ou seja, quando os partidos
a disputa político-partidária fala mais alto do que o interesse público e o interesse coletivo, não? Eu acho que isso acaba pesando demais, porque efetivamente uma região metropolitana teria que ter toda uma organicidade. Aí sempre se fala de uma ou outra cidade, São Paulo tem umas melhores IDH, São Caetano, tal, uma cidade pequena, tem indústria automobilística, não tem mais, ou seja, por que isso? Bom, porque de alguma forma conseguiu ter uma continuidade político-administrativa mais conservadora, mas que funciona. Mas o resto dos municípios são todos municípios nos quais você tem aquilo que na década de 70 se convencionou em falar belíndia, não? A Bélgica e a Índia convivendo na mesma cidade, não? Ou seja, diferenças sociais enormes, não? Porque você tem um contraditório com as cidades americanas, principalmente, não? Que nas nossas periferias moram pessoas de baixo poder aquisitivo. Nos Estados Unidos, nas subúrbios, moram pessoas de alto poder aquisitivo porque as pessoas saem do centro da cidade. Então, claro que hoje em dia nas nossas cidades se mistura muito, não? Que muita gente foi para as chamadas cidades conurbadas, que também se mistura, não? Os Alphaville e coisas semelhantes, não? Que foram repetidas em várias cidades brasileiras. Então, o que a gente tem é que muitas cidades, hoje na Índia, a quantidade de cidades com mais de 10 milhões de habitantes é enorme, não? No Brasil só tem uma, em São Paulo, não? E, obviamente, que tudo aquilo que foi uma deturpação do planejamento urbano, não? Um desvio do que seria um bom planejamento urbano, já que houve bons planos diretores e tal, foi sendo desconstruído. Agora mesmo, o plano diretor é um embate enorme com o plano diretor de São Paulo. Não sou arquiteto, mas meus amigos arquitetos estão mobilizadíssimos em torno disso, porque estão dando carta branca para o setor imobiliário, não? Então, carta branca para o setor imobiliário claro, sempre vão dizer, nós somos um vetor de desenvolvimento que gera emprego, sem dúvida, não? Mas só que as cidades têm um limite, uma capacidade de suporte, inclusive do ponto de vista da mobilidade urbana, do ponto de vista do verde, do ponto de vista dos resíduos, do ponto de vista de todos aqueles temas que, se mal administrados, só geram uma relação caótica das pessoas com o território e o meio ambiente, não? Não sei se eu respondi. Então, macrometrópole, nós, quando começamos o projeto, existia o plano da macrometrópole, mas no meio do caminho não. Então, a gente manteve a palavra, você pode olhar, ou seja, mas ela não tem significado político institucional. O único que tem significado são a gestão das bacias hidrográficas do estado, dessa região da macrometrópole, não? Agora, se a Sabesp for privatizada, o que vai acontecer, como vai ser, que participação vão ter o Comitê de Bacia Hidrográfica, enfim, um monte de perguntas que eu não sei responder. E eu faço parte do movimento contra, obviamente, essa privatização, porque é um argumento absolutamente falacioso, não? Tem aumentado muito o número de cidades em várias partes da Europa, por exemplo, que remunicipalizaram, não? Eu não estou dizendo que seja fácil, porque 11 milhões de habitantes, obviamente, não é nenhuma brincadeira, não? Mariana. Abre o microfone, Mariana. Isso. Oi, professor. Primeiro, agradecer, né, pela palestra aí que está trazendo para a gente. E, assim, é só uma observação em relação a essa formação das macrometrópoles, que a gente vem acompanhando tanto de tendência no mundo e no Brasil, a questão da urbanização, né? Então, a gente tem o esvaziamento aí do campo e a concentração das pessoas nas grandes cidades, e cada vez mais a gente vai conviver com esse tipo de problema, né? A gente entende que precisava ter uma política de que fixasse as pessoas nos seus lugares, né? De onde elas vêm, sem ter essa necessidade de migração para os grandes polos. Se a infraestrutura chegasse até
os centros menores, o estudo, a educação, né, a saúde, talvez a gente não tivesse esse retrato tão forte aí de urbanização e os problemas decorrentes disso agora, principalmente com a questão aí do aquecimento e o aumento da pressão sobre as questões ambientais, né? É só uma observação, se puder comentar a respeito. Não, sem dúvida, eu acho que, lamentavelmente, o nosso ser, o ser tem essa agenda chamada desenvolvimentistas. Não? É bom lembrar que uma cidade como São Paulo crescia 6% ao ano. Hoje ela cresce a menos de 1% ao ano. Então, 6% ao ano, ela ficou inadministrável, não? Fora o que eu acho que é importante destacar, a má qualidade de muitos gestores municipais. Não? Hoje há uma safra de má gestores municipais associados a essa disputa político-partidária, desse monte de partidos associados a todos os interesses que se criaram neste país, não? E isso pesa diretamente na qualidade, ou seja, o atual prefeito que quer ser candidato, não é que seja a reeleição, porque quem foi eleito foi o Bruno Covas, que preferiu ser candidato mesmo que já estivesse em um quadro quase terminal de vida, não? Que é também um lado louco, egoísta total, e que colocou por uma conveniência, porque o Dória queria ser candidato a presidente, um representante medíocre que não tinha a menor visibilidade política como vice. Aí o Bruno Covas morreu e sobrou este senhor, que é um desastre, não? Que inclusive é uma, como se diz, ele balança politicamente, uma hora é isso, outra hora é aquilo, uma hora gosta do Bolsonaro, depois não gosta, e vai ter uma disputa política importante. O campo político em São Paulo, na disputa complicadíssima, não? Entre uma visão mais progressista, médio progressista, e uma visão de negócios apenas, não? Porque as cidades são isso, não? São grandes. Lamentavelmente, o setor imobiliário fala tão alto, mas tão alto em nossas cidades, que tudo permeia essa lógica disso, não? E nossas cidades também, quando a gente pensa um pouco a própria urbanização, o quanto que a pressão do setor automobilístico pesou para não ter as obras públicas adequadas, não? São Paulo, depois eu passo a palavra aí, São Paulo começou o metrô em 68 e inaugurou em 75. A Cidade do México começou também em 68 e inaugurou em 75. São Paulo tem, não sei, 100, 110 quilômetros. A Cidade do México tem 400. Não? Então, vejam a diferença que faria na vida das pessoas, no tempo que as pessoas permanecem em condições absolutamente inadequadas sanitariamente, agora com esta temperatura dentro de ônibus lotados, trens lotados, é uma coisa insana, não é uma questão de é terrível, não? Então, é claro, o que importa é que faça mais metrô, não? Mas sempre tem um negócio das empreiteiras, sempre tem todos esses negócios aí colocados, não? Os VLTs que não acabam, que iam para ser feitos na época da Copa do Mundo, Olimpíada, sei lá, não? Que são transporte. Enquanto isso, uma classe média não sai do seu automóvel, não? Então, os congestionamentos são enormes e é uma cidade, não só São Paulo, muitas cidades, não? Mas, sem dúvida, isso pesa demais, demais. Então, a governança é a antigovernança, não, digamos, não existe governança, não, efetivamente não existe governança. Severo. Diga. Severo e depois... Boa tarde a todos. A minha questão é mais sobre a questão sobre a necessidade, né, de investimentos, né, nos sistemas, né. A gente sabe tanto a infraestrutura, né, de abastecimento de água,
necessita de grandes investimentos, né? Você tem a maioria das cidades, né? A gente percebe que os sistemas são antigos, né? Tem cidades com 70, 80, até 100 anos, né? de sistema de tubulação, né? E aí envolve aí, né? A perca, né? De água aí, né? No sistema de abastecimento. E aí agora com o problema digamos, do saneamento, né? Que é uma situação ainda pior, que carece mais de recursos, né? Aí eu queria saber o que é que você acha. Se você acha que isso aí vai incrementar mais recursos, se a gente tem perspectiva de melhoria, ou se aí só seria mais uma questão de mercado, né, do setor privado tentar mais, né, pegar uma fatia, né, de lucros, né, dentro das atividades econômicas do país. Então, até prova em contrário, eu acho que é isso mesmo, tá? Os exemplos de privatização não foram bem sucedidos no Brasil, e são poucos, não? As empresas públicas, elas carecem de recursos para o reinvestimento, então esse que entra sempre o contraditório. Mas ninguém garante que privatizando você resolve isso. O marco de saneamento, inclusive a proposta que o governo Lula fez foi questionada, não? Voltou para trás, que era justamente de fortalecer o papel dos estados, não? Agora, nós temos uma questão real, não? Ou seja, tem que pensar não na privatização, mas nas parcerias público-privadas, não? E uma fiscalização, monitoramento, transparência, porque esse é também um dos outros aspectos que, quando estamos falando das políticas da água, é a falta de transparência na gestão pública. A gente fez um trabalho, alguns anos atrás, junto com uma organização internacional chamada Artigo 19, que lida com a questão da transparência, sobre o quanto os diferentes sites dos governos estaduais, a transparência que existia em relação a vários temas que fazem parte daquilo que seria uma agenda para que o cidadão compreendesse melhor o próprio funcionamento da política pública. Algumas informações aparecem, não? Mas aquela seria mais importante, que é justamente dos recursos, você não consegue ter acesso a essas informações no site. Eu estou falando no site, não estou falando do pesquisador que vai lá, entrevista, estou falando no site para o cidadão comum, não? Para mim, Pedro, querer olhar no site quanto que foi investido no sistema hídrico em São Paulo. Eu não tenho essa informação. Então, nós temos aí uma questão que toca realmente no que é uma dimensão política, não? Que é a transparência e a prestação de contas, daquilo que na ciência política se chama de accountability, não? Então, isso é um problema também, não? Ou seja, uma falta de democracia do ponto de vista do acesso à informação e ao conhecimento, não? Então, isso é altamente preocupante. Eu não consigo, enfim, ver que um novo marco vai favorecer, não? E se eu estiver errado, eu dou uma palmatória, não? Que eu quero dizer no sentido de que, para mim agora, a grande questão é a seguinte: se a Assembleia Legislativa, que é uma chance alta, porque é muito controlada pelo Executivo, antes era pelos chamados tucanos, agora é por essa mixórdia política que a gente não sabe bem o que é o republicanos e as outras, mas toda a Assembleia Legislativa, se ela aprova a privatização da Sabesp, vamos ver depois quem vai entrar nessa privatização, não? Porque é importante dizer, quando da crise hídrica, e sempre é bom lembrar que a Sabesp é uma empresa mista, 51% do Estado e 49% de acionistas. Inclusive, a Sabesp sempre se vangloriou que tinha ações na Bolsa, bom, São Paulo tudo bem, mas na Bolsa de Nova York.
Mas quando não tem água, o que o acionista faz? Chupa o dedo, não? Porque se não tem água, você não tem, você não tem rentabilidade, não é verdade? Então, isso também pode vir a acontecer. Mas eu não sei, eu acho que as disputas, eu não quero me antecipar, eu espero que não seja aprovado, porque o caso da Enel trouxe aí um complicador, talvez, mas não sei se é mesmo. Isso a gente vai saber, não? Mas, sem dúvida, se for privatizada, vão ser grandes entrar, porque não vão dividir o bolo muito, não? Porque nós estamos falando de Sabesp em 375 municípios, não? Ou seja, o estado de São Paulo que tem quase 50 milhões de habitantes, ou seja, você vai ter que só a cidade de São Paulo e boa parte do município da região metropolitana estão dentro da Sabesp, e aqueles que não estavam foram incorporados porque não tinham condições financeiras de sobrevivência, não? Me refiro a Santo André e Guarulhos, que eram empresas autônomas, não? Então, eu acho assim que não acho que o marco de saneamento vai resolver a questão. Realmente, o que vai resolver é aplicar adequadamente, mostrar que os contratos são transparentes, que as empresas, que você não está favorecendo em termos políticos empresas que apoiam você nos processos eleitorais, porque isso também acontece muito, principalmente no tema dos resíduos sólidos, não? O peso das empresas de resíduos sólidos para favorecer candidaturas políticas em concreto em muitas cidades brasileiras. Não sei se te respondi a questão. Perfeito. Você está todo iluminado, não sei, você está assim com é o uma sol. aura. Você está com uma aura, então... Eu acho que é o sol. É o sol. Estou brincando, mas é uma aura assim bonita, não? Ou seja, que está... É o sol aqui que está intenso aqui. É o sol, mais tranquilo, respondeu. É isso aí. Na verdade, faltam 10 minutos, 9 minutos, não é? Eu gostaria de só fazer uma observação, professor Pedro. E se alguém quiser fazer uma pergunta bem curta, também fique à vontade. Porque diante desse cenário todo que foi delineado hoje à tarde aqui, eu não vejo outra perspectiva a não ser de um crescimento por mais água, por maior quantidade de água, de um crescimento cada vez maior por outras fontes de energia. Veja, nós temos uma suposta transição energética, cujo modelo é questionável, e nós temos... pelo menos aqui nós da academia analisamos do ponto de vista de uma transição justa, não é? Que englobe, na verdade, não só a questão da energia, mas também a questão da água e a questão também da alimentação, né? Alimentação, água e energia. Então, o cenário que nós temos é cada vez mais a busca por mais fontes de energia, cada vez mais uma busca maior por água. E aí eu cito o exemplo agora da usina de dessalinização sendo construída lá no Ceará, né? Uma usina que está sendo preparada para complementar o abastecimento público, não é? Vai ser a primeira experiência dessa magnitude em meio urbano, né? Em meio urbano no Brasil. Você tem pequenas experiências de dessalinização no semiárido, mas coisa muito pequena. E você vai ter uma usina de salinização. Então, o panorama é esse. A gente não vê um panorama de substituição disso e diminuição de uma matriz de crescimento, não é? Então, qual seria a saída efetivamente? Ou não temos saída? Você falou, professor, durante a sua fala, que não há saída simples, né? Todas as saídas são complexas, né? Todas as saídas são difíceis e implicam escolhas muitas vezes amargas, não é? Mas quem é que vai assumir, quem é que vai efetivamente deglutir esse remédio amargo? Nós que temos menos capacidade de adaptação, não é? Efetivamente, as pessoas, grande maioria que não tem capacidade de adaptação, de se adequar a essa mudança toda. A gente está vendo o que está acontecendo em Santa Catarina agora, né? Os carros sendo levados pelo rio, não é? A água do mar invadindo, não é? A rua adentro, né? Ou mesmo o caso do Rio de Janeiro agora, que uma onda repentinamente invadiu Copacabana, não é? Então, situações que nós estamos vivenciando.
que também aqueles que têm grandes condições financeiras, são mais abastados, também vão sofrer e estão sofrendo as consequências. Né? Então, Olha, tarefa difícil. não, sem dúvida. Tudo é altamente complexo e vai se complexificando cada vez mais, porque, como você falou, transição justa, transição na qual você instala eólicas e deveria não expulsar a população e deveria ter um licenciamento adequado, um licenciamento ambiental que levasse em conta o contraditório de tudo isso. Não? Então, você não tem soluções perfeitas. Eu acho que não tem mesmo. O que nós temos que olhar cada vez mais é que as mudanças estão acontecendo e acontecendo numa velocidade muito maior. Seja no conhecimento, não? Com toda a questão da inteligência artificial, que mal a gente consegue captar, mas que está interferindo realmente na forma de produzir conhecimento, na forma de transmitir conhecimento, todo esse tipo de coisa. Por outro lado, quando você está falando numa agenda de transição, você está falando de uma agenda que é política, não? Então, são as opções, as decisões políticas que vão ter que ser tomadas em relação, por exemplo, aos combustíveis fósseis, ou seja, por mais petróleo que possa haver, é importante avançar para a descarbonização, porque o grande vilão hoje que tem promovido, não estou falando daquilo que os negacionistas falam, obviamente, não? Por sinal, um deles está no Rio Grande do Norte, eu acho, não? Um professor da universidade, acho que é do Rio Grande do Norte, eu não quero confundir a cidade, mas é o professor Molhon, é físico, químico, etc. E tal. Bom, ele fala isso há 30 anos. Ainda bem que temos poucos negacionistas, porque senão estaríamos ainda... E ainda bem que nós temos, de vista da geração, da produção e da cooperação no conhecimento, que é o IPCC. Não? E que também existe hoje uma certa dúvida se, às vezes, todos os cenários do IPCC não são piores ainda do que estão sendo demonstrados. Não? São perguntas que pairam no ar, não? Porque quando você fala dos cenários de temperatura, não? Que se fala de aumento da temperatura, existe o cenário atual, esse 1,5 graus, que já não vai ser, não? Obviamente. Não? Depois tem o cenário do 3, mais ou menos, e tem o cenário do professor Hansen, que é 6 graus, não? Aquilo lá vão virar frango assado, não? Então, literalmente, mas o que está colocado, mesmo que essa agenda de transição tem, de um lado, realmente ter grandes acordos internacionais que não estão acontecendo, não? Então, para a redução das emissões. E, de outro lado, as agendas políticas, não? Que se chocam, não? No próprio Brasil. O contraditório entre o setor, principalmente o setor agrícola, não? Sem dúvida, a necessidade de repensar toda a lógica agrícola, ou seja, quando estamos falando de água, irrigação, poderia se consumir muito menos água se o sistema fosse mais modernizado com outra forma de irrigação. Não estou dizendo que você vai resolver sem criar, obviamente, sem ter irrigação, principalmente na região na qual existe uma escassez muito maior, endêmica quase, de água, não? Mas, e volto a dizer, também na hora em que você cria, por exemplo, como estava comentando, uma cobrança da água que realmente promova a justiça social, você também pode estar promovendo novos programas, novas iniciativas, nas quais também você tem que repensar se a infraestrutura nos modos tradicionais é ideal, ou se você pode estar repensando próprios projetos hidráulicos numa outra escala, não numa visão instrumental, mas numa visão tecnosocial, que é aquilo que a gente vai abordar no nosso projeto, não? Então, é importante trazer isso, e até a própria transposição tem todos esses
contraditórios, não? Eu não estou me posicionando em relação a isso, porque, obviamente, quem entende disso, ou seja, eu posso ser assim ideológico nisso, mas quero dizer, tecnicamente, não tenho como contradizer esse modelo. O que eu posso dizer, pelo que eu vi nessa visita que nós fomos, é que os setores de baixa renda, os setores de pequena produção agrícola, não foram contemplados porque muitas dessas obras não foram ainda totalmente concluídas, não? Mas é um projeto que existe desde o século XIX, não? Então nunca esquecer disso, não? Então, a agenda de transição tem que ter alguns temas que são centrais. Controle da biodiversidade, controlar mesmo. Você tem hoje informação suficiente a partir do IBPS, não? Que é o relatório da biodiversidade. Obviamente, toda a questão associada com as formas de descarbonização, de economia circular, todas as agendas que têm que estar cada vez mais presentes na gestão pública e nas gestões municipais, seja em nível, como digo, territorial, local, mas também em nível regional, não? Então, nós temos que apostar. Eu não sou um pessimista, não? Eu sou um otimista, uma pessoa realista, crítica. Eu acho que na sociedade tem emergido muitas iniciativas que visam contrapor-se a essa realidade tão problemática, e principalmente uma realidade tão perversa para os segmentos de baixa renda, no qual também os investimentos chamados salvadores da pátria nem são isso muitas vezes, porque expulsam as pessoas. Agora, nós temos que apostar também em mais investimentos em políticas habitacionais e de baixo custo para as pessoas, porque a renda média da população brasileira é muito baixa, então não adianta achar que a pessoa tem renda para poder entrar num programa habitacional, na qual elas depois viram inadimplentes, não? Ou seja, não é essa a solução. Então, nós evitar a qualquer maneira a perda de vidas humanas de pessoas que moram em condições absolutamente inadequadas do ponto de vista dos riscos, não? Então, todos esses temas estão associados também à gestão municipal, não? Ao olhar, à prevenção, não? E dar algum tipo de resposta, porque as pessoas muitas vezes não querem sair das suas casas, não têm onde ir, não? Nós vimos isso no caso de Recife, muito recentemente, não? Então é isso, eu acho que nós temos que fortalecer a democracia política, a democracia social e a democracia econômica. Tudo isso faz parte, obviamente, de um grande desafio que tem que estar cada vez mais transversalizado para a questão, porque todos os segmentos estão sendo afetados. Se você tem uma estiagem terrível, o setor agrícola também vai ser prejudicado, não? É concreto isso. Não? Se você tem alternativas que ainda não são, que são anteriores à eólica, digo do ponto de vista da expansão, não? Que são biocombustíveis, tem que apostar neles também, obviamente, mesmo que não seja a situação ideal. Então, de certa maneira, a criatividade humana já avançou em muitas coisas, não? E a gente tem que também enfrentar aquilo que acham soluções milagrosas, como a geoengenharia e outras coisas que acabam tendo valores muito elevados de investimento que também não respondem a isso. Portanto, também eu acho que é importante como se compartilha conhecimento, não? E aqui estamos falando disso. Eu faço parte de um programa de pós-graduação em ciência ambiental, que é interdisciplinar desde a sua criação em 91, né? Ele é nota 7 na CAPES. Somos todos professores voluntários, porque cada um tem as unidades para trabalhar, não? Então, só para vocês saberem, não? Ou seja, somos 33 Dom Quixotes que fazem parte desses programas, e que estamos formando uma geração de pessoas que, obviamente, estão trabalhando desde essa perspectiva interdisciplinar. E aí tem uma palavra que é fundamental, que as políticas públicas têm que ser cada vez mais intersetoriais, não? Não existem
pensar política de governança da água sem pensar planos diretores, sem pensar como trata o Estatuto da Cidade, etc. Se você vai olhar isso, você vai ver quão pouco que o Estatuto da Cidade fala sobre clima, por exemplo, não? Então, são agendas que têm que ser cada vez mais acopladas à realidade daquilo que está se confrontando a nossa sociedade global. Professor Pedro, quero agradecer, não é, a sua disponibilidade de estar aqui conosco e, sem dúvida alguma, contribuir um pouco com a nossa discussão, não é, que a gente tem toda sexta-feira aqui na disciplina Gestão e Governança de Recursos Hídricos, do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, aqui da Universidade Federal de Campina Grande. Agradecer também aos alunos que vieram, não é, fizeram suas perguntas, aqueles que vão nos assistir posteriormente, e esse vídeo vai servir de material para discussão, não é? Nós já discutimos os seus textos, né? Juntamente com os textos da Vanessa aqui no mestrado. Para nós é motivo de muito orgulho tê-lo aqui, mesmo que virtualmente, não é? Tê-lo entre nós, né? Esse ano tivemos a oportunidade de tê-lo presencialmente, né? 2 vezes aqui na Paraíba. Para nós foi um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, não é, por ter reservado esse tempo. Não é? Teríamos muito mais perguntas, mas eu sei que você tem outras agendas. Ok, professor? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com vocês e sintam-se à vontade de enviar mensagem através do professor Derivaldo se tiverem alguma questão, alguma referência bibliográfica, etc. e tal. Mas o importante é dizer que essa oportunidade desses diálogos dentro do Brasil, promovidos pelas agências de financiamento, trazem também uma perspectiva de fortalecer uma visão cada vez menos estereotipada, não? Uma visão cada vez mais da complexidade das realidades territoriais locais e o quanto isso contribui também para uma visão mais abrangente sobre os desafios que estão colocados pelo Brasil como um todo. Tá ok, professor. Mais uma vez quero agradecer aos alunos também. Foram diversas questões aqui debatidas e que certamente temos muito material para trabalhar, inclusive nas dissertações. Então, uma boa tarde a todos. Né? Quer falar mais alguma coisa, professor? Tá. A gente se fala desses dias aí, tá bom? Vamos conversando sim. Um abraço, pessoal. Até logo. Até logo. Um abraço a todos, obrigado. Um abraço. Tchau.